Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Rapaz assassinado a bala no bairro de Dois Unidos. Um morto e um ferido a bala no bairro de Caetés 3, em Abreu e Lima. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência. Nesta segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Rafael Severino da Silva, de 21 anos de idade, e um outro homem não identificados foram encontrados mortos com disparos de arma de fogo no sítio Mimoso, na zona rural do município de Bezerros, no agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, as vítimas foram encontradas com as mãos amarradas, possivelmente foram arrastadas de outra região e executadas no local. Após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, os corpos das vítimas, Rafael Severino da Silva, de 21 anos de idade, e do outro homem não identificado, foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal. José Fábio da Silva, de 43 anos de idade, foi morto a tiros no sítio Bandeira, na zona rural de Brejo da Madre de Deus, no agreste de Pernambuco. De acordo com familiares, 2 homens armados chamaram por José Fábio e, assim que ele se apresentou, atiraram contra sua cabeça. Os criminosos fugiram após cometerem o crime, tomando destino ignorado. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada de uma equipe da divisão de homicídios, dando início às investigações. Um crime de autoria desconhecida e sem nenhuma informação sobre a motivação. Após a perícia, o corpo da vítima, José Fábio da Silva, de 43 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru. José Hélio Rodrigues, de 51 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em uma lanchonete no município de Cupira, no agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, a vítima estava no estabelecimento quando um homem chegou no local, sacou uma arma e atirou em José Hélio. A vítima não resistiu e morreu no local. Após cometer o crime, o autor fugiu, tomando destino ignorado. A polícia militar isolou a cena do crime. O Instituto de Criminalística realizou a perícia e o corpo da vítima, José Hélio Rodrigues, de 51 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru. José Tauê Freitas de Oliveira, um adolescente de 17 anos de idade, morreu em um sinistro de trânsito na zona rural de Capoeiras, no agreste de Pernambuco. A vítima pilotava uma motocicleta por uma estrada no sítio Cascavel, quando perdeu o controle da moto, caiu e bateu a cabeça em uma pedra. De acordo com a polícia, ele não utilizava capacete no momento do acidente. José Tauê morreu no local antes da chegada do socorro. A polícia militar e o Instituto de Criminalística, a polícia civil, estiveram no local para os procedimentos legais. O corpo da vítima, José Tauê Freitas de Oliveira, de 17 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru. José Vitor da Silva Carvalho, de 19 anos de idade, foi morto a facadas durante uma vaquejada na zona rural do município de Casinhas, no agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, a vítima foi socorrida por populares para a UPA de Surubim, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil iniciou as investigações para identificar a autoria e a motivação do crime, mas até o momento ninguém foi preso. O corpo da vítima, José Vitor da Silva Carvalho, de 19 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Francisca Zeneide da Silva, de 50 anos de idade, foi assassinada com disparos de arma de fogo no bairro Vila Vitória, no município de Petrolina, no sertão pernambucano. A vítima estava em casa participando de uma bebedeira quando homens não identificados invadiram a residência e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Francisca foi atingida por 8 tiros e morreu no sofá da sala. Durante a ação criminosa, um filho dela
Um adolescente de idade não informada também foi baleado. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde na localidade. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas da polícia. O corpo da vítima, Francisca Zeneide da Silva, de 50 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil instaurou o inquérito e seguirá investigando o caso. O corpo de Fábio Silva Tavares de Arruda, de 39 anos de idade, foi encontrado dentro de uma residência no bairro Boa Vista, em Caruaru, do agreste pernambucano. A vítima apresentava um ferro cravado na nuca e já estava em estado avançado de decomposição. De acordo com a polícia, o corpo foi localizado por um morador que procurava por um cachorro no imóvel. A perícia apontou que o homicídio pode ter ocorrido há cerca de 4 dias. Familiares informaram que Fábio era portador de necessidades especiais, usuário de drogas e já havia sido preso por violência doméstica. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada de uma equipe da divisão de homicídios. Um crime de autoria desconhecida e sem nenhuma informação sobre a motivação. Após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Fábio Silva Tavares de Arruda, de 39 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. A idosa Marina Laurinda de Oliveira, de 84 anos de idade, morreu ao cair em uma fossa no sítio Olho d'Água, na zona rural de São João, no agreste de Pernambuco. De acordo com relatos de populares, a tampa cedeu quando ela pisou sobre a estrutura. A filha da vítima percebeu a ausência da idosa, iniciou as buscas. Ao chegar próximo à fossa, encontrou a tampa quebrada e, ao se aproximar, viu o corpo da mãe. O SAMU foi acionado, mas a equipe constatou que Marina já estava sem vida. O corpo da idosa Marina Laurinda de Oliveira, de 84 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru. Cláudio Alisson Alves de Araújo, de 27 anos de idade, foi executado a tiros na rua Serra Talhada, na Vila Eduardo, no município de Petrolina, no sertão pernambucano. Testemunhas relataram à polícia que os suspeitos se aproximaram da vítima e efetuaram os disparos. Cláudio morreu no local. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada de uma equipe da divisão de homicídios, dando início às investigações. A autoria, dinâmica e motivação desse crime são desconhecidas da polícia. Após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Cláudio Alisson Alves de Araújo, de 27 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E agora, Vanildo, vamos até Caruaru. Aliás, o desaparecimento da criança em Jaboatão dos Guararapes termina com final feliz em pleno Dia dos Pais. Michael Carvalho traz os detalhes. Um abraço de alívio depois de horas de desespero. O menino de apenas 7 anos estava desaparecido há mais de 12 horas. Segundo a família, a criança sumiu enquanto brincava de bicicleta na praia de Candeias, em Jaboatão, ainda no fim da tarde do sábado. Ele estava apenas com o pai e o irmão mais novo. O pai, José Bonifácio, diz ter percebido quando o filho se aproximou dele com um homem desconhecido. Ele foi até naquele poste e voltou. E eu fiquei olhando, conversando ali. De repente, ele voltou e disse assim: tchau, voltei outra hora a gente conversa mais e tal. E foi pra lá. Quando ele foi pra lá, meu menino, aí, sem nenhum pensamento errado, aí ele disse: papai, eu vou minha vez. Eu digo: vá. Aí ele foi. Foi, pô, dessa vez, só foi essa vez que eu vi mais. Aí era 5h30, deu 10 horas da noite e eu procurando e nem encontrei mais. Aí doidei. Amigos e moradores dos prédios da orla fizeram buscas durante toda a noite, mas não conseguiram encontrar nenhum vestígio da criança. Na manhã do domingo, a família continuava as buscas. E enquanto nos preparávamos para a entrevista, o menino apareceu. Ele foi trazido por uma mulher que seria moradora de uma comunidade do bairro. Nós questionamos onde ela encontrou a criança e disse apenas ter notado o menino perdido. Por isso, teria levado ele para casa. Entretanto, não explicou por que não procurou a polícia. A mulher deixou o local sem dar outros esclarecimentos. A foto dela foi entregue à polícia. A bicicleta da criança não foi devolvida aos pais. A mãe estava grata por poder abraçar o filho
e agradeceu a corrente de solidariedade para encontrá-lo. Eu pensei que meu filho estava morto, sequestrado. Ai, obrigado, Senhor. Eu tenho de agradecer muito a Deus e a vocês. Tá aqui meu filho. A senhora não conhece essa mulher que trouxe? Era na minha vida, Senhor, nunca. Eu estava de coração partido, agora estou de coração, parece que está sorrindo à toa. Agradecendo só a Deus e a força que todo mundo se uniu, graças a Deus, é maravilhoso. A criança e os pais foram levados à delegacia. A Polícia Civil investiga o caso. Michael Carvalho para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. E agora, Vanildo, vamos aos aniversariantes da AMERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Está completando idade nova hoje o tenente Pedro Lopes de Almeida, os sargentos João da Paz Vieira da Silva e José Bonifácio da Cruz, o funcionário Cleberson Augusto de Souza Ferreira. Gente que se liga na gente, Dr. Tomás Mesquita, grande cardiologista, ligadinho conosco. Rogério do Dominó, na rua 6 de janeiro, e Pirraia, na rua 12 de dezembro, em Águas Compridas. Djalma, motorista da Caxangá. Marcone Leão, lá no bairro do Janga. Piinha Protético, no Alto da Bondade. Cássio, mais conhecido como Índio Taxista, em Olinda. Zé do Sal e João Batista, em Águas Compridas. Bigode do Coco, na Avenida Transamazônica, no bairro de Jardim Brasil 2. Caetano, na segunda perimetral, em frente ao aterro sanitário. Castelo da Bicicleta, também na Avenida Transamazônica, em Jardim Brasil 2. Da Lua, Mamá, Noite da Reciclagem, Pitoco, Bilzinho e Beto Cabeludo, todos no Córrego José Grande. Rapaz assassinado a bala no bairro de Dois Unidos. Um morto e um ferido a bala no bairro de Caetés 3, em Abreu e Lima. Essas manchetes serão focalizadas logo mais com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Matheus Henrique da Silva, de 26 anos de idade, foi morto a facadas pelo próprio irmão. Fato ocorrido numa pousada onde o irmão da vítima estava hospedado no município de Salgueiro, no sertão pernambucano. Testemunhas relataram à polícia que, após esfaquear o irmão, o homem fugiu pelo telhado de um prédio vizinho, tomando destino ignorado. De acordo com a polícia, o agressor estava hospedado com uma mulher que também fugiu do local. A vítima ainda foi socorrida em uma viatura do Corpo de Bombeiros para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de Matheus Henrique da Silva, de 26 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E agora vamos até Caruaru com Givanildo Silveira, com as informações do Agreste Pernambucano. Bom dia, Givanildo. Um abraço para você, muito bom dia, Givanildo. Olha, 2 homens foram encontrados mortos a tiros na manhã de ontem no sítio Mimoso, da zona rural de Bezerros. Uma das vítimas foi identificada no local como Rafael Severino da Silva, de 21 anos. Ele era natural de Xangrande. O outro ainda está sem identificação. A polícia militar esteve no local e comandou isolamento. Inclusive, o sargento A. Nascimento, ele disse que a sua equipe recebeu informação pela manhã de um possível duplo homicídio. E quando eles chegaram no local, encontraram as vítimas mortas e com as mãos amarradas. Possivelmente foram arrastados de outra região e executados nesse local. Os corpos vieram aqui para Caruaru, para o Instituto de Medicina Legal, IML. E olha, meu caro Givanildo, nós tivemos também ontem um crime de morte que aconteceu em Brejo da Madre de Deus.
José Fábio da Silva, de 43 anos, natural aqui de Caruaru. Ele foi assassinado a tiros na noite do sábado no sítio Bandeira, na zona rural de Brejo. E de acordo com informações familiares, 2 homens chamaram pela vítima e assim que ela se apresentou, atiraram contra sua cabeça, provocando a morte imediata. Os criminosos fugiram rapidamente e não foram identificados. A polícia militar realizou buscas na região, mas não localizou os assassinos. O corpo desse rapaz veio aqui para o Instituto de Medicina Legal IML de Caruaru. Nós tivemos também outra situação onde um crime de morte aconteceu dentro de uma lanchonete na cidade de Cupira. Um homem foi assassinado em uma lanchonete no sábado pela manhã, no município de Cupira, aqui do Agreste de Pernambuco. José Hélio Rodrigues, de 51 anos, estava no estabelecimento comercial quando o homem chegou no local, pediu refrigerante e logo sacou uma arma e atirou no José Hélio. A vítima não resistiu e morreu no local. O assassino fugiu e não foi identificado. A polícia militar esteve no local, isolou a área até a chegada da polícia civil e a polícia científica. O corpo desse rapaz veio aqui para o Instituto de Medicina Legal IML aqui de Caruaru. E olha, meu caro Givanildo, ontem um homem foi baleado em pleno Dia dos Pais, na rua Cícero Alexandre, na divisa entre os bairros da Coab e Alto da Santa, na cidade de Agrestina. A vítima, Laércio Damião da Silva, conhecido como Sorinho. Ele foi alvejado a tiros na frente da casa. E de acordo com informações, a vítima estaria em uma bebedeira desde o dia anterior e possivelmente houve um desentendimento no local. No finalzinho da tarde, 4 horas, o indivíduo chegou e sacou uma arma, efetuando 3 disparos, atingindo o tórax e também na cabeça. Populares levaram a vítima de carro ou de carro, foi de moto, até o hospital local. O SAMU foi acionado e ele foi encaminhado para o Hospital da Restauração aí na capital pernambucana. De Caruaru, Givanildo Silveira para o Bandeira 2. Um homem que não portava nenhum documento que o identificasse foi assassinado a pauladas na rua Pessoa de Melo, no bairro da Madalena, zona oeste do Recife. Populares relataram à polícia que o homem era morador de rua e que nunca foi visto na localidade e que foi visto dormindo justamente no dia do crime. A polícia militar foi acionada até a chegada de uma equipe da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, chefiada pelo delegado Roberto Ferreira, iniciando as investigações. Um crime de autoria desconhecida e sem nenhuma informação sobre a motivação. Após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo do homem não identificado foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Vitor Miguel Ferreira da Silva, de 23 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Jurandir Machado de Souza, no município de Vicência, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Vitor era muito conhecido na cidade. Ele mantinha um ponto de entrega de compras pela internet e realizava entregas em domicílio para diversos moradores, inclusive de distritos e vilas do município. Populares relataram à polícia que Vitor era visto como uma pessoa calma, trabalhadora e de família. De acordo com Duílio, vice-prefeito de Vicência, que também é policial civil e coordena a guarda municipal, as investigações apontam indícios de execução, onde o alvo seria a própria vítima. Segundo ele, testemunhas relataram que uma pessoa teria se aproximado e efetuado diversos disparos contra Vitor e fugindo em seguida. O caso será investigado pela Polícia Civil. Marcos Paulo Gonçalves Correia, de 28 anos de idade, foi alvejado com disparos de arma de fogo no Alto José Bonifácio, próximo à quadra, na zona norte do Recife. A vítima ainda foi socorrida para a UPA de Nova Descoberta, mas não resistiu. Uma equipe da Força Tarefa de Homicídios do DHPP esteve no local iniciando as investigações. De acordo com a polícia, Marcos, quando morava no bairro do Barro, era envolvido com crime de roubo e tinha uma rixa com um homem conhecido por Cecel, que já tentou matá-lo por 3 vezes. Ainda de acordo com a polícia, essa pode ser a principal linha de investigação para elucidar esse crime.
O corpo de Marcos Paulo Gonçalves Correia, de 28 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um adolescente de 17 anos de idade foi assassinado com vários disparos de arma de fogo numa escadaria da rua Deputado Gomes de Sá, no bairro da Macaxeira, zona norte do Recife. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada de uma equipe da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, chefiada pelo delegado Vitor Leite, dando início às investigações. A autoria, dinâmica e motivação desse crime são desconhecidas da polícia. Após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo do adolescente de 17 anos de idade foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Rapaz assassinado a bala no bairro de Dois Unidos. Lima dos Santos, de 21 anos de idade, conhecido como Felipe Faixa Preta, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Avenida Chagas Ferreira, no bairro de Dois Unidos, zona norte do Recife. De acordo com a polícia, embora não possuísse antecedentes criminais, ele possivelmente era envolvido com atividades criminosas na região e também estava sendo acusado de participação em um homicídio ocorrido na última quarta-feira na Praça da Josélia, no bairro de Nova Descoberta. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada de uma equipe da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, dando início às investigações. Após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Felipe Lima dos Santos, de 21 anos de idade, conhecido como Felipe Faixa Preta, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! E um ferido a bala no bairro de Caetés 3, em Abreu e Lima. Paulo Gomes dos Santos Neto, conhecido como Paulinho, foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo no bairro de Caetés 3, no município de Abreu e Lima, região metropolitana do Recife, enquanto seu amigo foi alvejado por disparos de arma de fogo. Testemunhas relataram à polícia que as vítimas estavam em um espetinho localizado na Avenida Ananias Lacerda quando o homem se aproximou e disparou várias vezes contra os rapazes. Mesmo ferido, o amigo conseguiu entrar no carro e tentou socorrer Paulinho, mas o veículo colidiu próximo ao Hospital Miguel Arraes, nas proximidades do Arco de Abreu e Lima. Paulinho não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do carro, enquanto o amigo foi socorrido para uma unidade hospitalar. A motivação e a autoria desse crime são desconhecidas da polícia. Após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima fatal, Paulo Gomes dos Santos Neto, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Repórter Bandeira 2, o fato policial verdade continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3.